Olá e muito boa tarde ou muito boa noite para você que nos assiste aqui no Terra, e no TikTok, e na Twitch, e em muitos outros lugares. Este é o GameOn.gg, eu sou o Pablo Miyazawa, e estou aqui mais uma vez nesta quinta-feira, muito bem acompanhado, como sempre, da minha parceira de guerra, Bárbara Gutierrez. Olha ela aí. Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Pablito, hoje eu tô animada porque a gente não só tem uma entrevista muito bacana com uma pessoa essencial no nosso mercado de games, como ainda por cima temos as novidades da Gamescom e ainda por cima você vai falar dos 15 anos de BioShock, é isso aí? Ou seja, a gente tá recheado no programa. Você já chegou chutando no peito, é isso que eu gosto, Bar, é isso mesmo, tem que dar o spoiler de cara. Esse programa está muito especial, como você falou. Gamescom, o maior evento de games da Europa, já começou na cidade de Colônia, na Alemanha. Infelizmente, né, Bah, não estamos lá presencialmente. Fuem, né? Estamos tristes aqui, adoraríamos estar, né? Na verdade, assim, Pablo, venho com... Eu não sei se eu aguento mais tanto assim cobrir evento, não, cara. Concordo. Vai, eu tô falando que eu gostaria de estar na Alemanha, mas não exatamente trabalhando, né? Assim, tipo, eu acho que os nossos aqui no Brasil são muito completos, são muito bonitos, cheirosos, maravilhosos, entendeu? A gente tem que ir viajar, ainda mais cobrir, sabe? Não poder chegar em casa e deitar na cama. Fica aí o questionamento, né? Eu tô mandando um oi pro pessoal aqui do TikTok. Um beijo para todos vocês, gente. Manda, olha, a gente tem muitos comentários legais aqui na Twitch, temos o Luiz e Gino falando Humberto no GameOn.gg e Luiz Inácio no Jornal Nacional. Hoje é dia total, pode crer. Realmente, temos que, né, fazer as comparações necessárias aí, né? O Humberto daqui no Game On é um dia especial. Temos o Reis Nato também, a Rebeca tá aqui com a gente, o Nico Mans, o Wilson, o Player Pablo, a Fê Calabresa, ou Fê Calabresa, seria... Bom, não importa. O que importa é que sim, temos hoje um convidado especialíssimo aqui, um veterano, um dinossauro, mas se eu for chamar ele de mais alguma coisa dessa, ele vai me xingar falando que eu sou mais velho que ele. Estou falando do primeiro e único, na verdade, atualmente, o único editor de revistas de games, que continua trabalhando com revistas de games desde que ele começou a trabalhar com videogames no Brasil, quando a gente ainda não estava neste milênio. Bárbara, dá para acreditar nisso? Que alguém conseguiu resistir há tanto tempo aí dessas mudanças de tecnologia, esse transporte do sólido para o digital, e tem um cara que continua fazendo revista e tem gente comprando ainda as revistas que ele faz. Eu tô super ansiosa para conversar com ele, porque não tem gente melhor para explicar um pouco pra gente sobre esse fenômeno da nostalgia atual e como que as revistas se comportam, não é mesmo, Pablo? De onde sobrevive? O que comem? Enfim, vamos falar... Quem compra as revistas de games? É isso, a gente quer saber e acho que só ele pode responder pra gente. Então, vamos lá para o Humberto Martinez, da Editora Europa. Boa noite. Opa, beleza? Aí, como vai, gente? Ó, grande Humberto. Obrigado pelo convite. Boa. Vamos, inclusive, esclarecer aqui uma dúvida que muita gente tem, Humberto. Você trabalha nesse mercado aí realmente há quase 3 décadas e o seu sobrenome, a gente pronuncia Martinez ou Martinez? Como é que você prefere? Martinez. Pô, mas por quê? Cara, foi o que ficou a primeira vez. Meu avô falou a primeira vez, seu nome é Martinez e ficou Martinez. Então, ninguém não tem acento, não tem uma explicação, eu nunca fui atrás. Eu falei, é esse. E não sei por que Martinez nunca me desceu muito bem, então... Peço perdão, então. Falei errado aqui. Já comecei bem, mas então... Não, mas é normal. Humberto, eu quero já falar contigo sobre o trabalho que você faz dentro da Editora Europa, né? Afinal de contas, a gente tem um catálogo absurdo que vocês trabalham. Cara, cada vez maior, assim. Esses dias eu tava até postando, né? Porque sou tão focado no trabalho que às vezes nem lembro de coisas de data, né? Aí esses dias eu tava procurando algum assunto para fazer um post. Aí eu lembrei que eu fiz 25 anos de carreira de mídia impressa e 20 anos de Editora Europa, tudo esse ano. Eu falei, nossa, que loucura. Tava quase passando isso. E a gente tá fazendo bastante coisa, né? A gente faz... Eu comecei muito na área de revista, né? Continuo em revista. Mas a gente também agora faz muito o que a gente chama de bookzine, né? Que é uma mistura de... É um intermediário entre livro e revistas.
E, Humberto, a gente vai mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo no Portal Terra, na Twitch, algumas das revistas e livros que vocês estão publicando, né, divididas aí entre produtos mais modernos, né, como esse guia aí do Rainbow Six Siege. Elas vão passar rapidinho na tela. É um anuário, né? Um pouco, como é que... cara, na verdade é assim, revista, né? A minha função principal na Editora Europa, nesses 20 anos, é a revista PlayStation, né? Que antigamente chamava Dicas e Truques para PlayStation, e desde a edição 155 virou a revista oficial do PlayStation. E agora a gente já está na edição 295, né? Quase 300. Está chegando uma edição comemorativa, então. Então, sempre foi esse foco, revistas. Só que como o mercado de videogame, de revistas foi caindo, né? Principalmente na época da pandemia, a gente foi buscando novas alternativas. E a gente vem descobrindo, vem percebendo há anos que o público de impresso também é muito nostálgico. O próprio ato, né, de consumir a revista, ele é meio parecido com consumir jogos retrôs, né? É aquela vontade de voltar a outros tempos, a outra experiência. Agora eu tive pensando esses dias até que você lê revista é quase como o cara que curte retrô gosta de jogar os jogos dele com scanline na tela, sabe? É uma coisa que remete a mais a uma sensação do que algo prático. Ele gosta de sentir o que ele sentia naquela época. Então ele joga os jogos 8-bit, 16-bit, porque ele gosta daquela sensação, daquele estilo, e ele consome revistas porque é um tipo de consumo de informação de um jeito que ele gostava, que remete a uma época mais simples, talvez menos cínica, menos difícil do que as de hoje. Seria, então, o ato de colecionar, né? Fica aqui a reflexão. Na verdade, uma grande crítica à sociedade atual. Pam, pam, pam. Qual seria a crítica? De que os tempos atuais não são tão encantadores quanto os Não. É que isso, na verdade, nem sempre é a realidade de fato, né? A nostalgia é essa capacidade que nosso cérebro tem de encontrar aconchego, né, acalento em épocas que ele acha que foram melhores, né? Eu acho que a gente está vivendo a melhor época de videogames e de comunicação de videogames pela quantidade de opções, tanto de jogos quanto de informação, para que as pessoas possam escolher. Por exemplo, no começo eu só podia escolher revista. Hoje o cara pode escolher revista, livro, site, podcast, Twitch, são 1000 coisas. Então essa é a melhor época. E essa época a gente está falando de jogos modernos e jogos antigos. Então é uma época que, assim, não é como se fosse uma projeção linear, né, desse conhecimento, dessa tecnologia. É como se tudo fosse um ciclo que fechou aqui. Então a gente tem tudo agora. A gente tem moderno e tem retrô. E eu acho excelente. Só que o nosso cérebro acho que engana um pouco, né? Faz a gente pensar que antigamente é que era bom. Eu não penso tanto desse jeito, mas gosto das coisas antigas também. Ô, Humberto, eu queria perguntar sobre esse foco principal que vocês têm hoje, que é uma força de trabalho enorme na Editora Europa, nos produtos nostálgicos, porque vocês fazem ainda revistas atuais, né? A revista PlayStation, ela fala o que tá rolando, vocês fizeram aí o guia do Elden Ring, fizeram o guia de Street Fighter 6, que nem foi lançado, mas vocês têm essa linha de produtos a respeito de jogos e consoles da década de 90, 80, 70, eu até pedi para o Edu colocar de novo, não, a outra, dá para colocar o outro, a outra, essas aí, isso aí. Cada produto legal, né, são livros enormes sobre as empresas que fizeram jogos. Exatamente. Você tem ali o grande livro da Nintendo e o grande livro da Sega, né, com mais de 1000 páginas cada um, mostrando todos os milhares de jogos. Deixa eu até mostrar ele aqui, né? O negócio é grosso. Que maravilha, né? Isso é um isso aqui é só uma parte da coleção Old Gamer, né? Caraca! Vamos dar um close nisso aí. Edu, podemos colocar só... Põe de lado, põe as duas mãobadas pra gente ver do lado. Não faz segurar muito tempo, que o negócio é pesado. Dói as costas já. Não precisa mais ir pra academia hoje. E pensa que isso aqui é a gente juntou o catálogo de 5 plataformas da Sega e 5 da Nintendo, né? Então isso aqui corresponde a 10 livros da coleção Old Gamer, sendo que a gente já lançou 25 livros. Então a gente, na verdade, tem muito mais conteúdo do que isso. A coleção Old Gamer, consoles, ela virou um carro-chefe pra gente, ó.
que ela foi a primeira aposta de verdade no nosso núcleo retro gamer, que é o seguinte, são livros, cada livro é focado em um console. Então, nesse livro, a gente trata sobre a história do console, como ele foi produzido, quais eram as expectativas, impacto na cultura pop, quem foram as personalidades envolvidas, hardware, modelos e principalmente o catálogo de jogos, né? Aí acertou em cheio, né, o público que meio que resume tudo isso que a gente está falando, que é o público que quer possuir a informação. Ele quer ter na prateleira dele um acesso rápido àquela nostalgia e ao conhecimento, né? Então acabou sendo um recorte muito bom escolher o console para fechar em um livro. Aí a gente começou a criar vários outros recortes. Por exemplo, na coleção Old Gamer Classics a gente escolhe um jogo só e fala sobre a história, personagens, cenários. É como se fosse, quando eu criei essa coleção, eu imaginei uma evolução do manual de jogos. Como se fosse um manual de 50 páginas de cada jogo, né? Aí a gente fez... Foi nos recortes. A gente tem as gigantes do videogame, que escolhe uma empresa, um estúdio, uma fabricante, e em 2 livros fala das franquias que ela lançou, as principais, e também fala da evolução da empresa ao longo das décadas. Tem as mais focadas em colecionismo também. Tem essa aqui, ó. Isso aqui é um paradoxo, né? A Mega Drive Mania, que aí a gente falou, já que o pessoal tá curtindo tanto assim resgatar os consoles, a gente pode fazer uma revista, uma bookzine mensal de certas plataformas que fizeram mais sucesso no Brasil, né? Aí uma dessas foi essa Mega Drive Mania, que a gente criou, ela é mensal, e é só sobre Mega Drive, então tem dossiês dos jogos, tem os estúdios, as personalidades, aí é quase como se você estivesse vivendo na época que o Mega Drive estava em atividade, e tem a função não só de recordar, mas também de apresentar, né? Porque as pessoas que viveram os anos 90 não conseguiam comprar todos os jogos Mega Drive, né? Então muita coisa passou batido. Então esse bookzine ensina esse caminho, né? Aí tem a própria Old Gamer, né? Que também é mensal, só que ela é multiplataforma. É a mesma coisa da Mega Drive, só que multiplataforma, né? Então ela fala de jogos... Foi a primeira aposta nesse segmento nostálgico, né? Isso. É que assim, essa é uma transformação, né? A gente teve a revista Old Gamer, né? Que foi a que criou a marca Old Gamer. E ela tinha formato de revista mesmo, lombada quadrada, depois lombada canoa. E ela durou 30 volumes, né? Aí a gente deu uma pausa para focar na parte da coleção consoles, que era a que estava com um resultado muito maior. Só que aí depois o nosso público pediu bastante para voltar, né? Só que como aquela revista era muito megalomaníaca e a gente tentava fazer ela mensal e não conseguia, e ela acabava atrasando e a gente lançava uma a cada 4 meses, a gente lançou uma versão mais pé no chão, que é essa nova agora, que realmente está conseguindo ser mensal, mas sem perder o nível da qualidade, né? O aprofundamento. Você até participou, né? Da Old Gamer original. Aliás, então, eu citei todas essas publicações aí, pedi para mostrar de novo, porque justamente minha pergunta é sobre isso. É fácil olhar tudo isso agora, essa enorme coleção, mas há alguns anos isso era uma aposta, isso não era uma garantia, você não sabia que um público nostálgico compraria. Então, como é que foi esse processo para você, dentro da Editora Europa, de convencer os diretores de que valia a pena lançar e que isso seria algo que viria trazer dividendos a longo prazo para a editora? Porque faz tempo que vocês estão investindo nisso, mas antigamente vocês faziam a revista oficial do PlayStation, a revista do Xbox, vocês tinham uma revista de Nintendo também, era uma coisa muito do momento. E agora vocês começam a olhar para trás e fazem mais dinheiro, provavelmente, com essas coisas antigas. Mas como é que foi o processo de convencimento? É que, cara, eu acho que nada é tão fomentador de novas ideias como a dificuldade, né? Então, a gente teve tanto histórico em revista, e a revista PlayStation, assim, por muitos anos, ela foi a revista que mais vendeu dentro da Editora Europa. Então, era difícil você imaginar que você ia desviar talento criativo e pessoas dessas redações para novos projetos, sendo que elas davam tão certo, né? Só que as revistas, o mercado foi mudando, né? As revistas, elas continuam sendo importantes assim na editora, mas a gente foi notando que o mercado precisava de novas ofertas, mais colecionismo,
mas coisas que não fossem tão periódicas, né? Que fossem para a banca e no mês seguinte deixassem de existir. Aí, a partir disso que a gente conseguiu convencer a fazer livros, a fazer outras apostas. E o tema em si seria até um exagero dizer que foi uma coisa tão genial de criar, né? Porque a nostalgia, ela é uma coisa que está presente em todos os lados da cultura pop, né? E eu não consigo mapear quando começou isso, né? Mas eu acho que, cara, música, cinema, TV, tudo bebe muito de nostalgia. Só que, assim, games talvez tenha demorado um pouco mais a entrar nessa onda, principalmente na nossa parte, porque a gente sempre olha muito para o futuro para videogames, né? Como cada console assim era uma evolução absurda em cima do anterior, parecia que a gente não queria nem mais olhar para o console anterior quando chegava a nova geração. Só que a gente chegou agora num ápice assim de tecnologia, de realismo, de tantas tecnologias avançadas, que isso parou de ser o determinante, né? Na escolha do que faz a pessoa jogar os jogos. Então, como a parte técnica já não é tão fundamental, a parte da diversão, assim, da alma do jogo, né, voltou a ser o fundamental. E graças a isso, eu acho que o público começou a voltar muito para os jogos antigos, né? Se não estão saindo assim, por exemplo, se tem um mês de entre-safra que não tenham tantas superproduções incríveis para ser jogadas, fica mais tentador de você voltar para uma geração, 2, 5 atrás e experimentar. Fora que também com a criação das lojas digitais dos videogames e com o crescimento do mercado indie, né, os jogos retrô ficaram muito mais acessíveis e inspirando outras ondas de desenvolvimento. Então ele passou a ser muito mais presente no dia a dia, não só uma coisa de lembrança. Então, pra gente foi o estalo que fez a gente começar a investir em retrô, nas revistas retrô. O Higino, ele colocou aqui, jogar é coisa de jovem, a gente gosta mesmo é de ler sobre jogos antigos. E você, inclusive, abordou um pouco sobre isso, né, Humberto? De que como esse trabalho que vocês têm, de certa forma, traz um quê de preservação histórica, né? Sim. Muita história, na verdade, que se você procura na internet, você não acha. Se você, né, vai atrás dessas questões e dá um peso, assim, para vocês, do tipo, nossa, a gente tá fazendo um negócio aqui que, cara, é brabo. Cara, assim, eu entendo esse lado, eu não penso exatamente desse jeito, porque, sei lá, eu nem me acho tanto um historiador de jogos, né, capaz de trazer tanta coisa assim. É lógico que a gente trabalha com muitos colaboradores que são os detentores do verdadeiro talento desse conhecimento de pesquisa, né? Mas eu vejo assim, eu vejo mais como não uma evolução, sabe? Mas é meio que o que a gente fez sempre em revistas de videogame, só que com um escopo maior, né? E também envolve um pouco estudar o que fazia as revistas serem, como se diz, como a gente sempre pensava muito no lado periódico dela e focar só no momento, a gente não pensava muito em, e como esse conteúdo pode durar mais tempo, né? Então, migrar um pouco para o retrô fez a gente entender até melhor o tratamento com as pautas novas. Não é só sobre dar uma opinião do momento, né? É esse lance de aumentar o conhecimento e não só o conhecimento, mas acho que ajudar a curtir mais o jogo, ajudar a curtir mais o momento. Ok, é um lance de preservação, você estudar como foi o jogo, o impacto dele, e também é um tipo de preservação você apresentar jogos antigos para um novo público, mas também é muito sobre sempre o serviço, né? Como você fazer com que o ato de jogar videogame seja mais completo e prazeroso, né? Agora, na parte da Old Gamer Console, essa sim eu sempre tive uma ambição mesmo. Essa sim na parte de preservação. Porque a gente começou, lógico, fazendo uns livros dos consoles mais óbvios, Mega Drive, Super Nintendo, que são os gigantes para qualquer jogador brasileiro. Só que o que eu quero é que essa coleção ela termine, sei lá, com 40 livros. Eu quero
que ela consiga cobrir cada plataforma, para que as gerações atuais de leitores e até as próximas tenham uma fonte legal de pesquisa e que esteja sempre presente na prateleira dela. É lógico que na internet vão ter milhares de fandoms e YouTube, e isso está sempre preservado. Mas o livro é um jeito a mais dessa preservação. Eu, por exemplo, tenho aqui do meu lado, ao meu alcance, os 25 volumes, eu sempre, se eu preciso lembrar de alguma coisa, buscar uma informação, para mim, que tô acostumado, acho que acaba sendo até mais rápido que a internet, sabe? Eu preciso, qual que era o modelo do Dreamcast e tal? Eu já pego o livro aqui e dou uma pesquisada. E nisso, que é um lance legal, eu acabo esbarrando com outras informações que eu não estava procurando e que me levam a outras ideias. Acho que é essa mais ou menos a resposta. Humberto, tem um comentário legal aqui, o Zomi, que ele questiona se não existe mais espaço para revistas multiplataforma noticiosas, como era o caso da EGM, né, onde eu trabalhei, e da Game Informer no Brasil, que vocês fizeram, né? E ele comenta aqui: eu sempre comprei essas revistas e sinto muito falta delas. Para mim, elas tinham matérias que a qualidade era maior do que as que temos hoje em dia em portais na internet. Na internet, me parece que o mais importante é ser o primeiro a noticiar algo, e não o melhor. Sim. Meu amor, eu já falo pra você que sim, né, Humberto? Desculpa. É que assim, a gente já fez essa experiência de várias formas, né? A gente teve a revista Game Master, depois a gente licenciou a Game Informer e licenciou a Edge, né? Que eram as maiores referências de revistas multiplataforma do mundo. Só que eu não sei se é um comportamento global, mas eu posso afirmar que é um comportamento brasileiro, a vontade de focar na paixão dele. Eu não diria que é um clubismo, porque clubismo é um termo até um pouco pesado, né? Mas eu sinto que o público quer focar na plataforma que ele gosta. Então ele quer 100% da atenção daquilo, porque o jogador brasileiro, geralmente, ele tem que escolher uma plataforma, né? Então eu sinto que as revistas multiplataformas, para esse leitor, é como se ele estivesse perdendo páginas para um console que ele não está convivendo. Então ele prefere que 100% da atenção seja para aquilo que ele que ele participa, né, que ele vivencia. Tanto que a gente teve essas revistas multiplataformas, ao mesmo tempo que a gente teve a revista oficial do Xbox e a revista oficial do PlayStation. E as revistas multiplataformas foram caindo de rendimento perante essas oficiais. Eu tenho uma experiência pessoal fazendo a revista da Nintendo, oficialmente. Eu escutei de muita gente, atualmente, que essas pessoas compravam a revista para ler jogos que elas nunca iam jogar, porque elas não tinham condição de comprar os consoles e jogos no Brasil, que são muito caros. E eu não sei se esse tipo de experiência ainda existe, mas no caso de uma revista ou de um bookazine, um livro, que se propõe a contar toda uma trajetória de um console com 2.000 jogos, é muito isso, né? O cara compra para ler sobre jogos que ele nunca viu na vida também, né? Sim. Eu acho assim, que tem esse público, ele é bastante grande, acho que é uma boa parte dos nossos clientes, nossos leitores, mas eu acho também que catálogo sempre cativou a gente, né, os leitores, mais pela impressão do que ele pode ser, do que pelo que ele é de verdade. Assim, eu gosto de ter o catálogo aqui do meu lado, porque eu falo, nesse catálogo tem 2.895 jogos, então se eu precisar de uma referência, ele está aqui. Não significa que eu vou consultar o tempo todo, sabe? Mas a sensação de que ele está aqui do meu lado e que ele oferece tudo isso é muito reconfortante. Então eu acho que as pessoas gostam de possuir essa informação, de possuir todo esse peso para sempre que ela precisar. Eu acho que foi esse o grande acerto dessa área de catálogos. Muito bom. O Plainview falou assim: sinto falta das revistas como a EGM, Nintendo World, pelas matérias que resistem ao tempo. Aí hoje procuro para reler. E o Higino falou: quando ele era muito moleque, ele comprava a revista dos jogos que ele acabava empacando, né? Quem nunca? Inclusive, fiz muito isso, gente. E quando não conseguia passar da parte que estava empacando, sentia que terminava o jogo lendo o detonado até o final.
Breath of Fire foi assim, aquela desgraça. Eu entrei nessa carreira exatamente por esse caminho, né? Eu comprei a Gamers do Final Fantasy VII porque eu tava jogando em japonês e empaquei. Aí nessa época o Fábio Santana, né, já tava lá fazendo as gamers dele e essa revista me ajudou um monte. Só que aí que começou o relacionamento, eu comecei a entender que eu queria fazer aquilo, eu queria fazer revista. E na minha cabeça, fazer revista é quase como o meu jogo. É como se o prazo, sabe? O prazo, o tempo, o jeito de fazer, essas coisas na minha mente são meio gamificadas para o trabalho, né? E então, às vezes, por mais que eu tenha todo esse tempo falado sobre jogos, tratado sobre jogos, os jogos em si, para mim, eram os próprios produtos, os livros e as revistas. Então, é um pacote completo, né? Gosto dos jogos e do jeito de fazer essa conexão com eles. Eu fico pensando como vocês conseguem fechar tantas edições por mês. Nossa. Como é que tá esse cronograma de vocês? Quantos colaboradores você trabalha? Como é que funciona aí um mês de Editora Europa e o setor de games comandado por você? Tem várias visões disso, né, cara? Tem a minha, né, que é mais lúdica, de que a gente dá uma raça tremenda e tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então acaba dando certo. E tem a visão do nosso time de vendas e atendimento, né? Que nem sempre a gente acaba cumprindo alguns prazos, porque a gente quer fazer tudo do jeito certinho. Só que, cara, eu acho que a real resposta sincera para isso é o seguinte. É lógico, é meu trabalho, eu tenho que ter os meus prazos e cumprir eles direitinho. Só que como eu gosto demais de fazer isso, e como eu fiz a comparação, é quase como se fosse um jogo, então quase todo o tempo que eu consigo extra, assim, eu acabo sentando e faço um pouco da revista, do livro e desse material. Então eu sempre encaixo, sabe? Eu não consigo encaixar na minha vida, por exemplo, fazer academia, que é um negócio que na minha idade eu preciso fazer, só que eu sempre consigo encaixar um livro a mais, uma revista a mais, né? E também, vamos ser justos, né? Eu sou um editor de revista, então eu não sou um cara de produção. Os caras que realmente sofrem são os caras da produção, né? Que tem que, no caso de Detonado, terminar um jogo de, 100 horas e escrever sobre isso. Ou um cara que tem que pesquisar toda a história de um console e transformar isso em texto. A minha parte é meio que o fim do funil, né? É a parte de edição de texto e acabamento de arte antes de mandar para a gráfica. Mas mesmo assim, cara, desde que começou a pandemia, que a gente começou a focar mais nos bookzines, a produção é insana. Às vezes eu olho aqui para minha prateleira e eu falo, caramba, de onde veio tudo isso? Não sei daqui a uns 10 anos onde vou pôr tanta coisa, mas tá ficando legal, sabe? E é meio mágico o jeito que a gente consegue fazer. E tá indo. É de admirar, cara. Eu trabalhei em redação e me lembro a dificuldade de fazer uma revista, duas por mês, com a mesma equipe. Vocês fazem, sei lá, uma dezena delas. E esses que a gente também quebrou, né, Pablo? Assim, as sessões, né? Por exemplo, quando você fazia a IGM e EGW, eram revistas de 100 e poucas páginas, eram gigantescas, tinham uma redação de, 10 colaboradores, né? Então era muita gente focada num único produto, né? Agora, como os produtos, os bookzines, por exemplo, eles são aprofundados, mas eles são um pouco menores e tem um pouco mais de página, é como se a gente pegasse várias sessões dessas revistas inteiras e transformasse para uma coisa só para ela. Por exemplo, a gente tem bookzines de Detonado, né? A gente ainda tem Detonado na revista PlayStation, mas a gente falou, cara, se a gente fizer um bookzine de Detonado, ele vira uma coisa com uma cobertura mais aprofundada, mais focada e colecionável. Então, por exemplo, aqui do meu lado eu tenho todos os bookzines de Detonados que a gente fez dos últimos Resident Evil, eles estão organizadinhos e fica de um jeito legal. Então é meio que você pegar o esforço de serviço que está num lugar e colocar em outros. E tá funcionando super bem. Eu só tenho que, talvez, colocar menos ao mesmo tempo, menos simultâneos. Mas tá legal do jeito que tá. As ideias, cara, elas não param. Isso bom, que é muito louco. E o pessoal, assim, isso vocês dois conhecem muito bem. O pessoal da nossa área, ele é um pessoal muito criativo e muito apaixonado.
Então é até perigoso, por exemplo, marcar de jantar com vocês, assim, com jornalistas de games, porque sempre vem muitas ideias novas, né? E a gente sai sempre com algum projeto meio engatilhado, né? Ah, vamos fazer. Não só de impresso, né? E esse que é o problema real. Vamos fazer impresso, vamos fazer podcast, vamos fazer vídeo, vamos fazer live. Vamos falar, cara, quero tudo. Mas aí também tem esse detalhe de ser pai, de ser marido e ser humano, né? Que sobra um pouco. Trabalhar mas, com games, né? Você já viu aquele meme de tipo, pessoas que acompanham games, aí as pessoas todas arrumadinhas, pessoas que trabalham com games, a pessoa toda exato. A galera tem que ralar, cara. É muito legal ouvir você falando de paixão, de vontade, de ideias infinitas, porque as pessoas talvez não tenham conhecimento de que você é um dos caras que trabalha nessa área há mais tempo e que continua ativo, fazendo basicamente o que você fazia no começo, né? Você entrou na Ação Games em 1997, a gente estava falando sobre isso ontem. Isso. Ou seja, 25 anos atrás você começou como piloto de detonados na principal revista de games do Brasil na época, e aí você foi passando, né? Você saiu da Editora Abril, ou era Editora Azul na época, foi para a Editora Europa e está então desde há 20 anos lá. Né? Então, assim, é um exemplo de resiliência também, e também de atualização, né? Você não acha que o que era melhor era o antigo, você está aberto para as novas perspectivas, mas você continua fazendo o seu trabalho. Não, cada era eu acho que ela é mágica de alguma forma, né? E, cara, eu não teria como ser mais feliz, porque eu tô praticamente, eu sinto que eu tô no meu auge, porque, assim, essa época que a gente começou lá das revistas, ela era mais limitada em todos os sentidos, né? A gente não tinha internet, os softwares de edição eram todos precários, os jogos eram um pouco mais restritos, tudo envolvia um pouco mais de trabalho, né? E principalmente o campo das ideias era um pouco mais difícil de expandir. Então a gente não tinha tanta... Eu sinto que a gente não tinha, por exemplo, quando eu trabalhava na Ação Games, eu tinha zero liberdade de criar um novo projeto, de arriscar uma nova ideia, porque era parte do Grupo Abril, né, cara? Então só saía do papel uma ideia que tivesse uma projeção de vender milhões, né? Então era tudo muito megalomaníaco e restrito. E agora eu faço a revista, que é uma coisa que eu sempre gostei, continuo gostando, e quase todas as ideias que a gente entende que que acerta algum alvo do público, algum nicho, por menor que seja o nicho, e tem muitos nichos, né, cara? Por exemplo, uma revista de Mega Drive, né, em pleno 2022, a gente consegue fazer e consegue alcançar o público. Então, cara, eu tô, sei lá, no céu da mídia impressa, né? O que dá, assim, paixão de fazer, a gente, e o pessoal da Editora Europa é muito apaixonado por videogames, né? Tá no DNA da empresa. Então, se eu chego com uma ideia de algum projeto de games, os caras rapidamente abraçam. E geralmente eles mesmo me cobram de, cara, por que aquela ideia não saiu do papel ainda? Aí eu falo, sei lá, né? Se eu tivesse aquela câmera do Dragon Ball, né? Que pudesse entrar e ficar lá um tempo, eu sairia de lá com vários projetos prontos. Mas realmente, isso eu falo com total segurança de que eu sou muito mais apaixonado pela mídia impressa hoje do que eu fui em qualquer outra época. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui do player Pablo. É mais fácil chegar até o nicho hoje ou os nichos são maiores? Com certeza é mais fácil chegar no nicho hoje, né? Porque antigamente, assim, você não tinha como chegar a um nicho, né? Na verdade. É que a gente achava que videogames naquela época era um nicho como um todo, né? Mas pensa que, assim, a distribuição de revistas era uma coisa unificada. Então, se eu fizesse um produto, eu ia mandar ele para a banca como se fosse um tiro de bazuca para acertar o Brasil inteiro, né? Então, eu ia, cara, torcer para que em certas regiões tivessem o público que precisava e o reparte tinha que ser gigantesco, né? E a gente tinha, né, que vender, sei lá, 50% do reparte. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma coisa muito mais inteligente, de imprimir a demanda necessária. A gente tem 1000 mecanismos de testes de pré-venda, tem comunidades, a gente consegue falar melhor com assinantes e com determinados tipos de gosto, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Dogão, por exemplo, esses dias,
que é o principal redator da revista PlayStation, e ele estava querendo fazer uma coleção só focada em RPG, de vários livros, com vários jogos sobre vários RPGs. Antigamente isso seria inviável, né? Porque, cara, imagina, você ia mandar para todo esse público que gostava mais ou de futebol, ou de luta, ou de ação, ou de qualquer coisa mais mainstream. Agora a gente consegue fazer, ó, faz o teste da pré-venda, testa qual é o público para isso, entra em contato com comunidades, antigamente não tinha acesso a comunidades, então tem muitas ferramentas, né, de descoberta, de se há um público. E o próprio público, né, de nichos consegue se organizar muito melhor hoje em dia pelas redes sociais. Então, tudo é possível, né? Hoje em dia acho que escrever sobre qualquer gênero, qualquer assunto, eu acho muito possível se for feito do jeito certo, e principalmente sempre com carinho certo, né? Porque eu acho que essa que é a nossa principal marca, de fazer as coisas com muita vontade, sabe? A gente consegue se colocar muito, até porque os jornalistas são todos representantes dessas comunidades, desses nichos, né? Então o conteúdo sempre é feito com aquela coisa de fã para fã mesmo. Humberto, a gente já ultrapassou nosso tempo aqui, poderíamos ficar muito tempo conversando. Eu vou pedir uma coisa para você. Vou pedir para você vender o seu peixe. A câmera vai focar em você e você vai começar a falar e a gente vai colocar as capas desses livros. Eu quero que você explique para as pessoas o que é essa coleção e como elas podem comprar, porque eu entendo que o hábito de ir à banca não é algo que as pessoas têm feito muito, né? As bancas de jornais não vendem mais jornal, não vendem mais revista, vendem mais, enfim, cartão de celular, itens de tabacaria e tudo mais. Então, esses produtos são tempos confusos. De um certo canal, então você tem aí o espaço para vender rapidamente o seu peixe, sobre como as pessoas podem pôr as mãos nessas coleções maravilhosas que vocês produzem. Certo. Foco nele. Cara, para não me estender demais, assim, ó, eu vou dar um exemplo de cada uma das nossas áreas. A gente está focado muito no retrô e no moderno. Então, a principal representante da área moderna da editora Europa é a revista oficial do PlayStation. A partir dela, você vai conhecer todas as outras, assim, que são os detonados, as revistas pôster e as coleções de jogos mais atuais. A gente faz detonado, preview, review, essas coisas todas, e a gente vai fazer algumas atualizações e mudanças futuramente que eu acho que o pessoal vai gostar. E assim, tudo isso você encontra no site europanet.com.br, que é bem facinho de achar. E a nossa principal coleção da área retrô, e uma boa porta de entrada é essa, né? Por coincidência também PlayStation. Aqui é a coleção Old Gamer Console, que é a que eu falei anteriormente, que cada livro é focado em um console, para você conhecer tudo sobre aquele console, né? A gente já publicou 25 livros, então tem várias gerações cobertas. Acho que o mais recente que a gente chegou por enquanto foi o PlayStation 2, né? Mas a gente está cobrindo todas as gerações. E acho que é isso. Acho que também, se vocês quiserem resgatar o conhecimento perdido aí da Old Gamer, da fase de revista dela, a gente chegou a fazer são 3 almanaques desse aqui. Esses 3 almanaques, eles reúnem 29 volumes da coleção Old Gamer. E, cara, tem matéria do Pablo aí, tem 1000 anos de conhecimento aqui. E é isso. E eu também, ultimamente, eu tô falando bastante sobre os bastidores da criação desses produtos e organizando até as coleções para apresentar direitinho para o público como é feito e o que nós fizemos no meu canal do Instagram, né, que é Humberto_OldGamer. Vocês podem me achar por lá e tirar qualquer dúvida. Tem link para compras e tudo mais. É esse mesmo que está na telinha. E acho que é isso. Maravilhoso. Muito bom, muito obrigado. Isso, eu que agradeço pelo convite. Quer se despedir do Humberto de uma maneira apropriada? Porque senão eu vou ficar puxando pergunta. Até o Fabão entrou aqui fazer pergunta, cara. Fabão! Não, Humberto, sou eu que tenho que ficar cortando as pessoas, porque o Pablo... entendi. Hashtag denúncia aqui, Pablo. Ou seja, eu que tenho que fazer a parte chata que dá tchau. Bom, Humberto, queria agradecer pelo seu tempo aqui, para todo o pessoal que acompanhou aqui e gostou do trabalho dele, que é, assim, fenomenal, assim como o trabalho de muitas outras pessoas que estão aqui no chat, porque amam o Humberto e sabem o profissional incrível que ele é. Sigam ele no Instagram, então deem uma olhada também no site da Editora Europa, que tá cheio de coisa bacana, de revistas incríveis e de muita história.
Lançamentos Então é o tempo isso. todo. Humberto, então obrigada, viu? Obrigada demais e parabéns Eu que mais uma agradeço. vez pelo trabalho que você faz aqui no nosso Brasil. Valeu, Valeu, queridão. gente. Obrigadão. Até Valeu. mais. E é isso, Pablo. Ó, perfeito, maravilhoso, sem defeito. Só gente incrível aqui. E já que a gente puxou um pouco, né, a arroba do Humberto, vê se você também segue a arroba do Terra, gente. Porque, olha, no Twitter e no Instagram é TerraByTeon, arroba TerraByTeon, tudo junto. E na Twitch e TikTok é arroba TerraGameOn. Nosso site é terra.com.br/GameOn. Estamos esperando vocês. Isso aí. E por falar nisso, né, por falar em retrô, o pessoal que faz os documentários do Game On continua produzindo matérias interessantíssimas para a gente lembrar como era que os jogos como os jogos eram consumidos pelos homens e mulheres das cavernas nos anos 80 e 90, né? Como era nos maias, com os astecas. Isso, os astecas. Vamos então falar sobre como era jogar em TVs de tubo, meus amores. Aquelas TVs que você olha, você lembra até o que passava na sua sala ali. Eu vejo e penso muito na Xena Princesa Guerreira. Mas enfim, mais um mini doc do Terra Game On, né, amores? Então cola em terra.com.br/GameOn. Dá para você conferir esse novo episódio da nova websérie, certo? Futuro Retrô. Produção, a gente tem um pedacinho aqui rapidinho para mostrar para o pessoal, né? Que contou com mais uma série de profissionais incríveis, falando um pouco sobre esse nosso passado delicioso. Afinal de contas, quem não gosta de uma nostalgia? Tá o Fabão aqui, né, no chat, nada mais apropriado. E o nosso colega, amigo, queridíssimo, Lara, que... Eu já protagonizei momentos muito interessantes com o Lara. De repente, assim, ele manda no chat do grupo do trabalho: galera, fiz aqui um simulador com uma peça e não sei o quê. Eu fiquei tipo, gente... Denúncia, hein? Rodrigo Lara, grande colecionador de consoles antigos, que é um dos participantes de mais esse episódio da série Futuro Retrô, que está na terceira parte. Tem mais uma vindo aí. Muito legal, procura no Terra Game On, que você vai ver todos os episódios lá. É legal demais. Mas, a gente só falou de passado hoje, né? De velharia, mas tá rolando o maior evento de games na Europa, nesse momento, com um monte de novidade, e a gente aqui falando de coisas com 30 anos de idade. Que exemplo para a sociedade, é isso aí. Tá falando que 30 anos é velharia, Pablo? Eu vou dar na sua cara. Eu acabei de fazer 30 anos aqui, ó. Tô sensível com esse assunto. Muito bom. E é isso, então vamos falar da Gamescom, porque um monte de coisa foi anunciada lá, não vai dar tempo de falar tudo, porque é muita coisa, a gente vai passar correndinho por todas as novidades. Tem esse jogo novíssimo chamado Lords of the Fallen, que é uma continuação do Souls-like do Senhor dos Anéis, que foi lançado há muito tempo, em 2014, né, mas não deu muito certo, como vocês podem ver aí. É lindão, né? Cenas de animação sempre animam a gente, principalmente quando se passam na Terra-média, né? Ou em algum lugar parecido com isso, né, Eu não estou muito ligado no enredo desse Lords of the Fallen, mas está muito bonito, né? É isso aí. Mas é tipo, pegando aí o universo do jogo que flopou e com uma história nova. Não sei. Achei interessante porque se der certo dessa vez, vai realmente mostrar que o mercado de games ele é muito mais direcionado por hype do que necessariamente se um jogo é bom ou não. Falei. Não, você tá rindo aí, mas é verdade. Não, porque é braba todos os dias. É isso mesmo. Mas o primeiro flopou. O primeiro flopou. Aí o segundo tá vindo aqui. Os dois têm a pegada Souls-like. Se o segundo der certo, é porque provavelmente o pessoal tá gostando mais, entendeu? E é isso. Não, mandou muito ver. Esse Lords of the Fallen vai ter um modo cooperativo online ininterrupto, tá? Então você vai poder jogar com outras pessoas, o que é bom em jogos tão difíceis assim. E vai sair para PC, para o PlayStation 5 e para os novos Xbox. O que mais, hein? Temos mais aí? É isso. Ó, deixa eu falar um negócio, produção. É só uma vez a cada vídeo, porque senão a gente não tem tempo, então vamos que vamos. Depois a gente comenta que o pessoal mandou uns comentários legais aí. Vai mandando aí, galera, que a gente vai comentar depois. Porque agora a gente tá vendo o quê?
jogo de ex-produtor do GTA. Então, eu não sei se você tá preparado para Everywhere. Espero que você esteja, mas se tiver muito no hype, é uma pena para você, porque quase não tem informação sobre o jogo. A gente sabe que a Build a Rocket Boy divulgou o vídeo, né, mostrando esse game, que tem, assim, vários universos ao mesmo tempo, né, dá pra ver que eles vão brincar com essa questão de que, tipo, eles querem ser meio que o verdadeiro jogador número 1, entendeu? Então vai ser um mundo aberto, de AAA, com multiplayer, narrativa dividida em vários capítulos, né, e espaço para criação de conteúdo, seja lá o que isso signifique, né? Porque tem um monte de lenga-lenga aí nas redes sociais, né? Falando que, nossa, vai ser grandioso. Fui procurar e aí a gente tem isso, essas informações. E agora, Pablito, Lies of P, que inclusive o Nerd Rising tá ansioso. Que é o Bloodborne 2, né? É isso aí, mas é um jogo com o Pinóquio. Sabe o Pinóquio? O boneco de pau que o nariz cresce? Mas com uma roupagem mais dark. É isso mesmo, produção? Que coisa mais louca. Mais um game programado para o ano que vem, que vai chegar para as grandes plataformas, PlayStation, Xbox e PC, né? E vai chegar no Day One no Game Pass do Xbox. E é uma produção, né? É o gênero da vez, né? Eu tenho visto discussões no Twitter, o pessoal fala, tudo é Souls-like agora? O que é Souls-like? Ou é Souls-like ou é terror no espaço, Pablo. Ou é Battle Royale, né? Mas é isso aí, esse Lies of P é uma produção do estúdio NeoWiz e, como já mencionaram aqui, parece bastante o Bloodborne, que a gente tanto amou em 2015 no PlayStation 4, né? E é legal, porque se inspira no Pinóquio, que é uma história clássica. Mas agora eu tô vendo uns Borderlands, é isso? É isso aí, ó. Se você é fã de Borderlands, já comemora aí, bota pra cima, porque Gearbox anunciou um novo jogo pra franquia. Ele se chama New Tales from the Borderlands. E aí você fala, mas peraí, New Tales, isso daqui tem a ver com Tales from Borderlands da Telltale? Não. Vai ser da Gearbox. Então vai ser uma nova história spin-off, né, de Borderlands, com 3 personagens novos. Que são esses aí que acabaram de aparecer. E aí, né, New Tales from the Borderlands foi vazado anteriormente, a gente já viu, né? Então, sim, vai ser lançado dia 21 de outubro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch também. Olha só. Legal. E sai esse ano, hein? Surpreendente. Com data. Muito doido, assim, né? A gente não tá tão acostumado com isso, né? Caos. Mas, enfim. Legal. Temos mais aí, Olha aqui. Where Winds Meet. É um game produzido pelo estúdio Everstone, um RPG de mundo aberto para PC, e como podemos ver aí, em breve veremos, né? Muitos elementos de gameplay variados, né? Típicos de RPG, caça, combate, cavalinho, por que não, né? Eu confesso que eu não estava sabendo desse jogo. Não estava, mas você vai ficar animado vendo o trailer, porque muita gente fez várias comparações com Ghost of Tsushima e outras produções. Tem muita gente levantando, né, como eles trazem bem os elementos que nem sempre a gente tem visto tanto nos jogos. Sim, tem um lado oriental, né? O jogo se passa no final da dinastia Tang do Sul, durante a época dos 10 reinos. Gostei da sinopse, é isso aí. E coisas pegando fogo, né? E você é esse herói que é um espadachim misterioso, que já chegando, né? Olha, é lindaço, né? Realmente, tá de parabéns. É só para PC mesmo que vai sair esse Where Winds Meet? Por enquanto, sim. Olha só. E eu amei, porque o PC Gamer Hardcore está sendo o quê? Agora, finalmente, né? Olha, você anda sobre as águas, você anda sobre as paredes. Você é um espadachim misterioso, né? Mas é verdade, né? Gostei do Where Winds Meet, que
Deve sair em algum momento de 2023 para 2024, né? Tá longe, eu acho. Vamos especular aqui, mas provavelmente pelo belo visual, que realmente remete ao Ghost of Tsushima, a gente vai ouvir falar muito desse jogo. Onde o vento se encontra. Onde os ventos se encontram, Bárbara? Fica aí o questionamento, né, Pablo? Fica. Mas, enquanto isso, vamos falar sobre mais um filme. Filme não, mais um jogo de terror no espaço. Mas dessa vez eu trouxe pra vocês, porque assim, é Telltale, entendeu? E não só é Telltale, como ainda é com uma série que teve seu fim aí, né? Que é The Expanse, a Telltale Series, que foi revelado agora mais uma vez, né? A primeira vez que ele apareceu foi no The Game Awards 2021 e agora recebeu um trailer bacanudo. Então, The Expanse vai meio que adaptar a série que teve série, mas é de livro, né? Então, o livro é da série literária de Camina Drummer e a obra foi também adaptada para uma série que está na Amazon Prime, já encerrada. E aí você fala assim, gosto da série, vou saber tudo que acontece. Não é bem assim, porque vai rolar antes dos acontecimentos da série da Amazon Prime. Então, o jogo ele vai ter uma janela de lançamento para o verão de 2023, lá na América do Norte, ou seja, inverno no Brasil. E aí é isso, né, Pablo? Duas coisas que vieram dos mortos para falar sobre um jogo de terror no espaço. A Telltale e uma série encerrada. E é Telltale, né? Se a gente pode esperar algo que os jogos desse estúdio deixaram aí de legado, é um tipo de formato, né, muito interessante de jogo. Determinado pela história, né? Narrativa. Uma narrativa, você escolhe os caminhos, você tem muita conversa. Eu gosto muito dos primeiros jogos da Telltale, né? Aquele Walking Dead era incrível. Nossa, ela é a Clementine, não é? É a Clementine. Ela é uma das melhores personagens. Mas é bom perguntar, porque a Telltale ela se desmembrou nos últimos anos, né? Sofreu com demissões, o estúdio acabou e tal. Menina, por isso que eu falei de duas pessoas vindas diretamente do Hades, né? Do Reino dos Mortos. Temos mais um aqui, um jogo que foi considerado inlançável, né? Há muito tempo, que é o Dead Island 2. Aí a gente tá falando de zumbis, né? Apocalipse. Quem não gosta? A cultura pop adora os apocalipses com um monte de gente querendo se matar e alguns poucos querendo sobreviver. E é isso que o Dead Island 2 está mostrando, que vai ser lançado no dia 3 de fevereiro do ano que vem, para os PlayStations todos, para os Xboxes e para o PC. E, até que tá próximo, hein? 3 de fevereiro é uma boa data, como podemos ver aí. Tá tudo ferrado no mundo, você é um sobrevivente, tentando, enfim, sobreviver enquanto esse monte de zumbis chatos estão incomodando. Mas o cara, como você pode ver aí no trailer, tá muito tranquilo com isso, né? A vida dele é essa, ele acorda, ele fuma um cigarro, toma um café e mata uns zumbis aí chatinhos, ó. Apenas mais um dia no escritório para o Jacob, o nosso protagonista. Mas dá pra jogar com outros personagens também. O que você acha desse tipo de jogo, Bárbara? Outros 5 personagens, inclusive, né, Pablo? Assim, nada contra. Até tenho amigos que são. Não, gente, não aguento mais jogo de zumbi, cara, mas beleza, manda aí. É legal, pô. Dead Island tem um humor bom, então é isso. Gostei. É isso. É mais um desses, né? Mas tudo bem. Mas agora... Esse último é louco, hein? Esse daqui eu selecionei a dedo pra vocês. Porque não são de gatos ou gansos ou enfim, são feitos os jogos virais, meus amores. Vou mostrar pra vocês Snackun, um novo jogo que não tem data, não tem plataforma, mas tem o povo. E o povo quer sim controlar um guaxinim fofinho, entendeu? Que apronta tudo. Desde, sei lá, pular por aí, andar pelo encanamento dos lugares ou roubar celulares, entendeu? É isso.
É isso que o povo gosta. É isso. Bom, enfim, eu tinha que trazer... Olha isso, gente! Perfeito, ele correndo. Gente, eu acho o Guaxinim bonitinho, eles são fofinhos e eu precisava terminar essa lista da Gamescom com Snackcon, que assim, gente, vou falar pra vocês, ainda tem muitos outros jogos que foram anunciados, muitos outros trailers também, e pra você saber sobre todas essas novidades quentinhas, fresquinhas e crocantes, já sabe, né? terra.com.br/GameOn. E Conseguimos, inclusive, parabéns. Parabéns para nós. E ó, parabéns também para quem teve a ideia incrível de criar um servidor no Discord pro Terra Game On, tá? Você em casa está convidadíssimo, convidadíssima ou convidadíssime a fazer parte dessa comunidade junto com a gente incrível. Chega mais, é só colar no link que tá no nosso Twitter fixado no Terra Byte On. Logo mais também a produção, acho que coloca o link aqui, hein? Então, se você ainda não tá junto com nós, bora que a gente tem muita coisa bacana para conversar. E por falar em muita coisa bacana, Pablo, hoje temos um parabéns, é isso? Um parabéns meio tardio, né, Bárbara? Porque sabe como é que é? Um programa semanal, a gente não consegue acertar em cheio todas as datas e a gente tem que celebrar os jogos que merecem, aqueles que são divisores de águas, aqueles que realmente apresentam algo novo, aqueles que fazem os críticos olharem e falar, videogame é arte, hein? Pode ser. E eu tô falando de um game que completou essa semana 15 anos, e pode parecer pouco, mas para muita gente esse game ainda está muito na memória, como se tivesse sido lançado recentemente. Eu estou falando do BioShock, então corta para mim neste momento TikTok, por favor. 15 anos de BioShock, você acredita nisso? Essa semana, alguém lembrou que, olha esse tweet, faz mais tempo que lançou o BioShock em 2007 do que fazia tempo que tinha sido lançado o Wolfenstein 3D quando o BioShock saiu. Deu para entender? Ou seja, você está velho e o BioShock não. O BioShock envelheceu muito bem. Pode voltar para mim. BioShock é um game maravilhoso que foi lançado no dia 21 de agosto de 2007 e foi criado por um estúdio chamado Irrational Games. Você não deve conhecer mais esse estúdio porque ele não existe mais. Mas o fato é, havia um camarada chamado Ken Levine, que é a grande mente por trás deste jogo que eu, pessoalmente, considero uma obra-prima e que precisa ser lembrado hoje, 15 anos depois. Olha esse trailer que foi produzido em 2007 e poderia facilmente passar por um lançamento da Gamescom. O BioShock é um jogo que, se você jogou videogame nessa geração do PlayStation 3, do Xbox 360, você provavelmente passou por BioShock. Ele se passa numa cidade submersa chamada Rapture. E a gente pode... É difícil dizer alguma coisa sobre essa história sem dar spoilers, mas a ideia é a seguinte: existe uma civilização morando lá embaixo. E a gente vai descobrindo rapidamente que as coisas não estão bem ou não acabaram bem, né? Existe um vício numa substância que, enfim, torna as pessoas irracionais. Você tem essas criaturas gigantescas chamadas Big Daddies protegendo essas pequenas meninas chamadas Little Sisters. E aí, você, como um cara que praticamente cai de paraquedas nessa cidade, você vai descobrindo tudo o que aconteceu. E é muito mais complicado do que parece. Só que o legal é que, além de ser um jogo de tiro em primeira pessoa, que você basicamente pouco atira, mas você mais explora, você também se confronta com muitos dilemas morais. Você não sabe se você deve ou não, por exemplo, enfrentar as menininhas, ou você vai tratar os Big Daddies como seus amigos ou seus inimigos. E tudo isso permeado por um clima de distopia, uma coisa meio cyberpunk, né? Lembra muito a literatura do George Orwell, por exemplo. E para quem conhece uma outra franquia mais antiga chamada System Shock, vai lembrar também de muitos detalhes. É muito difícil falar do BioShock sem explicar, sem ir muito a fundo em sua história, mas eu te digo uma coisa: o BioShock completa 15 anos e parece realmente que ele foi lançado no ano passado. De tão importante que ele foi, não somente na sua maneira de tratar o jogador e a história, mas também em toda a sua estética, a sua ambientação, que faz você realmente se sentir sufocado nessa cidade submarina chamada Rapture, que eu, pessoalmente,
adoro retornar sempre para sentir essa claustrofobia. O game teve uma continuação, teve um outro spin-off, mas até hoje a gente está esperando mais BioShock. Eu fiquei sabendo que vai ter um filme sendo produzido pela Netflix em breve, mas isso não é o bastante. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar e celebrar jogos que realmente dividem águas, né, e que são considerados obras-primas ou produtos artísticos completos, como é o BioShock. Então, se você puder fazer uma homenagem a um jogo não tão antigo assim, jogue BioShock de 2007. E para mais conteúdos como esse, você continua aqui com a gente no Terra Game On. Maravilhoso, hein? Aí sim, querida. E ó, terminamos no horário, 1 minuto atrasado, mas terminamos. Loucura. E vou adicionar um último comentáriozinho aqui. Player Pablo falou que teoricamente tem um BioShock 4 em pré-produção em algum lugar, mas, né, fica aí o questionamento. Todo mundo esperando isso ser anunciado em algum E3 há muitos anos, e talvez nunca role mesmo, né? Mas acho que a vida tem dessas, a gente vai ficar se decepcionando, e eu gosto da ideia de existir um jogo muito importante, que foi lançado há um tempão, que a gente pode lembrar e falar, pô, que legal. Tanto que eu peguei o BioShock ali na minha estante e falei, acho que eu vou fazer isso hoje, eu vou ressuscitar o Xbox 360 e lançar. Lembrando que ele foi lançado para o Xbox 360 e para PC, e só um ano depois foi lançado para PlayStation 3, então não é todo mundo que jogou, mas na época era meio que obrigatório, todo mundo tinha que jogar BioShock. Você já jogou, Bá? Você curte? Eu não zerei ainda, vou ser cancelada por isso? Não, de nenhum, porque eu também me lembro que eu demorei muito para zerar, porque eu não queria que acabasse, né? Porque é muito pesado, é sufocante mesmo, mas num bom sentido, se é que isso é possível. Fica aí o questionamento. Bom, é isso então, Pablito. Muito que bem. Queria agradecer a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui junto com a gente, que participaram. Não se esqueçam de seguir o Terra Game On, Terra Byte On nas redes sociais. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez para mais um terragameon.gg às 18 horas na quinta-feira. Pablito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também pelo Humberto, que dispôs do seu tempo aí junto com a gente. E é isso. Isso, falou tudo e falou bonito. E temos uma surpresa antes de encerrar. É verdade, eu tava aqui encerrando, pensando no horário, mas... Vale a pena. Pam, pam, pam. Galera, anúncio aqui que nós estaremos na BGS. O Terra estará lá cobrindo tudo, tintim por tintim, da maior feira de games do Brasil, meus amores. Eu, Pablo Miyazawa, Pablo Rafael e também o Prandoni, Cláudio Prandoni, queridíssimo, maravilhoso. Estaremos lá compondo a equipe, fazendo muitas matérias e teremos programas especiais também, né, Pablo? Sim, a gente vai ter um stand lá, um stand com um estúdio, um aquário. Estaremos lá boiando dentro desse aquário durante todos os dias de BGS, que rola do dia 6 ao dia 12 de outubro de 2022. Está chegando, menos de 2 meses. Estaremos lá naquela festa maravilhosa e esperamos que você esteja também. Vai lá dar um alô pra gente, vai lá assistir a gente fazer o Game1.gg ao vivaço e outros programas que a gente vai apresentar e revelar ao vivo lá na BGS. Então, não perca. É isso. Então é isso. Agora sim, muito obrigada, Pablo, por me lembrar desse anúncio, né, que eu tinha esquecido aqui. Marquei aqui e esqueci. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Estaremos de volta mais uma vez. Um beijo para todos vocês, gente. Tchau, tchau. Valeu!